às vezes as pessoas nos veem na internet, nos veem à frente de alguma rede social e acham assim, essa pessoa quer ser famosa, essa pessoa quer ser um youtuber. Nunca quis isso para minha vida. Na verdade, Jesus mudou completamente o meu caminho, mudou completamente os meus planos, né? E vem me trazendo e estou nesse momento, nesse lugar, né? Nesse lugar de fala, nesse lugar onde eu tenho hoje, onde eu gerencio um Instagram, né? Que leva a palavra de Deus, que hoje já tem quase 100 mil seguidores. Estamos aqui no YouTube já com mais de 36 mil inscritos. Estamos levando a palavra de Deus todos os dias, mas se eu fosse falar com você que eu queria, eu nunca quis isso. Na verdade, eu queria ser um jogador de futebol. Eu tentei a vida toda, a minha adolescência toda para isso. Me esforcei, joguei em muitos lugares, porém não eram os caminhos. Hoje eu entendo que não era o propósito de Deus para minha vida, mas eu sei que o dom que Deus me deu para o esporte, para fazer várias coisas, até hoje eu usufruo disso. Inclusive, me tornei personal trainer, trabalho com esporte, né, com desporto. Então eu sei que nada é em vão e hoje eu entendo que tudo tem um propósito. Então talvez também você esteja nesse momento se perguntando, mas eu vou ter que falar de Deus, o discipulado, né, o ide por todo mundo e pregar o evangelho, isso é muito difícil, porque eu não quero aparecer, que eu não sei o quê. Eu também não queria. Também não queria, irmão. Só que quando você se aproxima de Deus, quando você realmente assume o seu propósito, o caminho de Deus muitas das vezes não vai ser o seu caminho. Mas o mais engraçado é que, sabe quando parece que tudo faz sentido? Hoje eu sinto isso, né? E a própria palavra de Deus fala, né, que uma vida com sentido é uma vida com propósito. E depois que eu descobri o meu propósito, que eu aceitei o meu chamado, que era levar a mensagem, falar de Deus para as pessoas, apesar de eu não querer fazer, lá atrás eu não queria, hoje eu faço com muito prazer, me sinto honrado por isso que está falando, por Deus ter me dado a condição e a graça, a misericórdia de falar dele para as pessoas. E eu vejo isso fluir hoje na vida das pessoas, tanto nas redes sociais como pessoalmente. Falo muito de Deus para as pessoas no trabalho, né, com amigos e outras pessoas. E a partir do momento que você está realmente vivendo, buscando o reino de Deus na sua vida, as coisas começam a fazer sentido e as pessoas começam a te ver como referência, sabe? E eu queria falar um pouco disso hoje com você, porque quando a gente vê que ir por todo mundo para pregar o evangelho, as pessoas tendem a querer reter um pouco. Não, isso não é para mim. O evangelho muitas das vezes é visto como uma coisa para nós. Eu mesmo tinha essa visão. Eu achava que eu precisava me encher de Deus, eu precisava ser salvo, eu precisava seguir tudo aquilo que a Bíblia mandava para poder eu ser salvo. Só que quando Jesus veio, o ministério de Jesus foi para mostrar completamente o contrário. Você não tinha mais que ficar cumprindo ritos e leis. É claro, você tem que obedecer às leis. Porém, agora o evangelho de Jesus mostrava que nós precisávamos viver uma vida de relacionamento com Deus, né? Nós precisávamos agora seguir realmente a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próprio Jesus está falando lá em Mateus que todas aquelas leis, todos os mandamentos se resumem a 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. E a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, tudo começa a fazer sentido, você descobre o seu propósito, Deus te encaminha em vida, sabe? E aqui estou eu, Deus vai me encaminhando, isso não foi fácil, tá? Eu, inclusive, quando era adolescente, recebi algumas profecias de Deus para minha vida, falando que eu seria usado para poder levar a palavra de Deus, que eu falaria para milhões de pessoas. Inclusive, eu achava que isso seria impossível. Cheguei até a duvidar da verdade, da veracidade dessa profecia para minha vida. Porque eu nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei falando assim na internet para muitas pessoas. Eu nunca quis isso, como eu já disse, né? Eu achava que isso seria a última coisa. Eu achava que sim, eu era cristão, eu temia Deus, eu amava o Senhor, queria me encher de Deus, mas eu queria para mim, para eu ser salvo, para eu ter uma vida boa, sabe? Só que a partir do momento que você realmente mergulha em Deus, mergulha na palavra do Senhor, você começa a entender que o evangelho nunca foi sobre nós. O evangelho sempre é sobre o outro. Deus vai te encher, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar para você poder ministrar sobre a vida do outro, né? Por isso que a principal função de um cristão, que é aquele que recebeu Jesus Cristo, é
ir por todo mundo e falar do amor de Cristo. Só que às vezes também você está achando, poxa, então eu vou ter que largar tudo, abandonar minha família, minha casa, abrir mão dos meus sonhos para poder servir a Jesus? Não necessariamente. Não é que você precisa ser um pregador da palavra de Deus, não é que você precisa criar um canal como esse no YouTube e falar de Deus para a pessoa. Não. O ir por todo mundo é você dar testemunho da sua vida. É quando você tiver a oportunidade de falar para as pessoas do amor de Deus. E sim, se Deus te chamar, né, com esse propósito, te der autoridade, te der esse chamado, aí sim. Mas nada é pesado, tudo vem leve. É como eu disse no início também, lá atrás, eu achava que se isso fosse para mim seria muito pesado. Eu nunca quis fazer isso. Eu achava impossível estar em cima de um púlpito de uma igreja pregando. Mas hoje eu vejo que se Deus me levar para esse caminho, tá tudo certo. Porque Deus foi trabalhando tanto dentro de mim, eu me enchi, busquei tanta palavra de Deus, o Espírito Santo foi falando, moldando meu caráter de uma forma que hoje eu encontrei o meu propósito, eu encontrei sentido para minha vida, sabe? Então o Espírito Santo te transforma, te molda. Eu sei que talvez hoje você está vendo esse vídeo e você não entenda. Tudo pareça muito complicado, muito estranho, você tem que abrir mão de muitas coisas por Deus, mas nada vai ser imposto a você à força. Tudo é leve, sabe? A partir do momento que é de Deus, é leve. A principal coisa que você tem que fazer hoje não é se preocupar com isso. O que você tem que fazer hoje, primeiramente, antes de toda e qualquer coisa, é se encher de Deus. Porque eu digo que eu fui cristão por muitos anos, crente por muitos anos, mas não era verdadeiramente um cristão. Eu não segui, não amava Deus sobre todas as coisas. Eu queria ser algo na vida, então eu buscava futebol sobre todas as coisas. Eu queria ganhar dinheiro primeiro, fazer tudo na minha vida, construir uma família. E o tempinho que sobrava, eu buscava Deus, né? Uma horinha lia a Bíblia, passava um mês sem ler, aí batia aquele rito de ir nos cultos na igreja terça e domingo, né? E essa era a minha vida. E Deus sempre falando que queria me usar, que eu seria muito usado, que iria me abençoar, que eu tinha um chamado e tal. E eu sempre em busca de descobrir o que seria, né? Só que eu nunca realmente busquei na fonte, aonde eu deveria. Eu sempre ficava esperando um profeta falar comigo, eu sempre ficava esperando Deus falar dos céus comigo, é isso que você vai fazer, é isso que você vai se tornar. Só que eu não buscava Deus sobre todas as coisas. Porque para você descobrir o seu propósito, para você entender qual é o seu chamado de vida, você precisa primeiro, antes disso, você não tem que buscar Deus por isso. Você tem que buscar a Deus sobre todas as coisas, como primeiro lugar na sua vida. E depois ele te acrescenta isso, depois ele te mostra o caminho. Foi como Jesus fez com os discípulos. Ele não transformou ninguém antes de chamar para poder seguir ele. Ele primeiro disse, vem, me segue, e vocês vão aprender no caminho. E é isso. Quando Jesus fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino em primeiro lugar, é primeiramente buscar o seu propósito de vida, buscar a Deus na palavra, em oração, em jejum, sabe? E quando nós não fazemos isso por conta própria, nós somos um escolhido, nós temos um chamado, Deus vai te levar num deserto, às vezes Deus vai permitir que você entre num deserto, para poder essa dificuldade te transformar. E isso aconteceu comigo. Eu cresci na igreja, fui adolescente na igreja, passei pouco tempo afastado depois que eu me tornei adulto, mas sempre tive temor a Deus, sempre soube que o meu lugar era na casa de Deus. Porém, eu sempre tive essa dúvida de querer saber o que Deus tinha para mim e não descobria. E sempre recebia profecias ali, profecias aqui, de pessoas dizendo que eu seria usado. Porém, eu falava, como que pode? As pessoas falam, Deus fala que eu vou ser usado, mas Deus não me mostra. Só que eu não buscava, sabe? Eu achava que ser cristão era o que eu acabei de falar. Eu achava que era ir na igreja terça e domingo, ler a Bíblia quando me dava na telha, orar todo dia de manhã e à noite, e não buscava mesmo a face de Deus. E eu precisei viver um momento complicado da minha vida, onde eu me vi, já cristão, me vi com crise de ansiedade, ataque de pânico, e foi nesse momento que eu perdi o meu chão, perdi o controle sobre todas as coisas. E eu cheguei até a achar que Deus havia me abandonado, e falei, e agora? O que eu faço? Inclusive, questionei a Deus se ele tinha me abandonado, se aquilo ia me destruir, e eu recebia a palavra de Deus, que aquilo não era para me destruir, que em breve Deus iria me levantar. E eu passei por 2 anos muito difíceis da minha vida, a qual eu vivi assim,
preciso fazer um vídeo depois contando os detalhes, porque foi assim, os piores anos da minha vida. Porém, foi nesses piores anos da minha vida que realmente eu tive um encontro com Deus. É como fala a palavra de Deus. Quando você está mais fraco, é aí que eu me faço forte em você. E eu precisei, Deus precisou permitir que eu passasse essa fase terrível para realmente eu me achegar a Ele. Porque naquele momento eu pensei, não tem mais o que fazer. E agora eu quero conhecer realmente a Deus, porque Ele sempre falou que eu era escolhido, então agora eu quero ver realmente quem é Deus. E no meio daquele turbilhão de emoções, em vez de eu desistir e me rebelar e murmurar contra o Senhor, eu me afundei em oração, buscando todos os dias. Tinha dia que eu orava 2, 3 horas, tinha dia que eu orava 2, 3 vezes, toda hora eu lia a Bíblia e as pessoas até brincavam, minha esposa brincava comigo, falava, você vai passar do céu, não sei o que, você só ora. Mas só eu sabia o que eu estava vivendo e eu precisava encontrar, eu precisava realmente agora descobrir Deus. Então, no meio daquele tempo, eu comecei a buscar a Bíblia como eu nunca tinha buscado antes, meditar realmente na palavra, que é buscar entender mesmo. Então, eu comecei a ler a Bíblia de capa a capa, poder entender as histórias, tudo o contexto de cada mensagem, de cada versículo. E é como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo nos é dado através da fé, e a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E no meio dessa busca de oração, de leitura bíblica, o Espírito Santo foi me enchendo, foi me dando os frutos do Espírito, que diz lá em Gálatas 6. E a minha carne começou, os frutos da carne, que era a preocupação, a tristeza, a raiva, a inveja, isso começou a cair, começou a baixar naturalmente. E os frutos do Espírito começaram a aparecer em mim. Só que isso também não foi do dia para a noite, que às vezes você acha que vai começar a ler a Bíblia hoje, tudo vai transformar na sua vida, e não é assim. Tá? Por muitas vezes eu queria que fosse desse jeito. Eu pedia a Deus toda hora para fazer um milagre e me curar daquilo. Só que a ansiedade e a depressão não é uma coisa que você pegou, é algo que você se tornou. Você se encheu tanto de si próprio, dos frutos da carne, medo, tristeza, raiva, agonia, que você transbordou. E agora você precisa se transformar, como Jesus disse para Nicodemos. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. E nascer do Espírito é isso, é você mergulhar na busca incessante por Deus, através da palavra, de oração, de jejum. E nesse processo, dia após dia, mesmo sem ver nada mudar, eu ia buscando, orando, e Deus começou a falar comigo através da palavra de Deus, através de profetas, e as coisas começaram a fazer sentido, e as coisas iam, e Ele ia me dando discernimento, como também diz na palavra, que tudo aquilo que está escondido será trazido à luz, e as coisas vinham clareando, e eu fui me vendo transformar. Algumas situações na minha vida eu fui vendo que coisas que antes me tirariam do sério, agora já não tiravam mais. Coisas que antes eu tinha, talvez me causaria raiva ou inveja, ou não sei, ou algum sentimento carnal. Eu comecei a ver que agora não me fazia mais. Então eu comecei a entender que o Espírito Santo estava agindo em mim. Comecei a ganhar os frutos do Espírito, como diz em Gálatas, que é bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. E aí, no meio disso tudo, Deus me deu o meu propósito. Que naquele tempo, ao meio, eu estava priorizando, botando Deus em primeiro lugar, como diz, buscar a Deus sobre todas as coisas e os demais não será acrescentado. Deus começou a me acrescentar. Deus me deu o meu propósito, que foi o Instagram, Momento Eu e Deus. Foi a primeira rede social que eu criei no meio desse turbilhão de emoções. E depois Deus confirmou que Ele queria me usar através das redes sociais. O Instagram cresceu e hoje está com quase 100 mil seguidores. Depois veio o TikTok, veio aqui o YouTube. Então, tudo começou com a busca de Deus em primeiro lugar, com buscar realmente o reino em primeiro lugar sobre todas as coisas. Mas isso foi com o tempo, isso não foi fácil, isso, como eu já disse, foi um processo de praticamente aí 1 ano e meio, 2 anos, e Deus vem transformando cada dia, Deus foi mudando, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, como eu já disse. Hoje aquilo que eu não queria fazer lá atrás, que era levar a mensagem, que era pregar, falar de Deus as pessoas, não que eu não quisesse fazer isso lá atrás, eu não me sentia pronto, eu achava que era totalmente incompatível comigo, porque eu era tímido, eu não tinha coragem para aquilo. Deus foi transformando, é como diz a palavra de Deus, que Deus nos deu um espírito de coragem, não um espírito de covardia. Então o Espírito de Deus foi me enchendo a ponta que hoje eu ainda não me vejo pregando em um culto de uma igreja, mas eu já sei que se Deus me levar para esse caminho, está tudo bem. Eu
estou disposto a isso, sabe? Ele me capacitando, eu me enchendo, me aprendendo, eu estou disposto a isso, se for da vontade dele. E hoje, que antes era muito difícil fazer um vídeo, hoje, para mim, não é mais tão dificultoso, né? Até me faltou a palavra aqui, mas estamos aqui e nós vamos vendo o propósito sendo cumprido e fazendo sentido, porque vidas vão sendo transformadas, pessoas vão sendo saradas através do nosso testemunho. Aquilo que Deus mais permite você ser ferido, provavelmente é a área que Ele mais vai te usar para poder abençoar outras vidas e ajudar a curar outras vidas. Então, meu testemunho foi fazendo sentido para algumas pessoas, foram aparecendo pessoas com ansiedade, com depressão, e eu fui conseguindo ajudar essas pessoas através do meu testemunho, através da mensagem de Cristo, e nós estamos aqui. Aquele que nunca quis ser um youtuber, que nunca quis falar para ninguém ver, que tinha vergonha de ir na frente da turma para poder apresentar um trabalho, hoje está aqui, falando em rede aberta para o mundo todo, para milhões, milhares de pessoas todos os dias. E é isso, é o propósito. Uma vida com sentido é uma vida com propósito. E tudo isso só veio a partir do momento que eu realmente busquei a Deus sobre todas as coisas. Então eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que você fique calmo, fique tranquilo, e antes de se preocupar com fazer aquilo para Deus, o que eu tenho que fazer? Apenas busque a Deus sobre todas as coisas. Busque o reino em primeiro lugar. E depois todas essas coisas você será acrescentado. Um grande abraço, curta o vídeo, envie para uma pessoa próxima. Um grande abraço e fique com Deus.